pode ficar em pé, você pode ficar sentado, pode ficar à vontade, tá? Mas nós vamos ler Mateus 5, do 13 até o 16. Pode pôr na NA, por favor, Caleb. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Tem mais, mas se você quiser sentar, pode. Mateus 6, 9 até o 13, se eu não me engano. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, para sempre. Amém. Senhor, teu é o reino, teu é o poder. Senhor, a glória, tua é a glória, para sempre. Amém. É por isso que nós estamos aqui, para declarar isso com o nosso coração, com as nossas palavras, mas também com a nossa vida. Então que a tua palavra e o teu espírito possam trabalhar dentro de nós nessa noite, para nós estarmos mais próximos disso, de pessoas que vivem e proclamam o teu reino nessa terra. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Espírito Santo, vem. Nessa noite, nós estamos vendo essa série, O Viver do Reino. E já há algum tempo tem sido falado sobre a cultura do reino. Esse termo tem sido bastante repetido nas últimas semanas aqui, dentro desse encargo que o Senhor tem nos dado como igreja, de proclamar o evangelho do reino, de pregar o evangelho do reino. Nós temos visto que isso inclui uma mudança de cultura. Só que nós estamos repetindo esse termo várias vezes, e hoje é uma oportunidade de nós entendermos o que isso significa na sua completude. Então hoje, de forma profunda, nós queremos ver juntos aqui o que significa essa mudança de cultura. O que é, na prática, essa nova cultura. Então, nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, o que é cultura? Segundo, a cultura do mundo versus a cultura do reino. Cultura do mundo versus a cultura do reino. Em terceiro ponto, beleza, o que eu faço sobre isso? Ok? Então, primeiro ponto que é a cultura. Segundo ponto, a cultura do mundo contra a cultura do reino. Terceiro ponto, e o Kiko? Exatamente. A gente tem que reagir a essa visão. Primeiro, o que é cultura? Calma aí. Antes eu vou dar um exemplo, depois eu quero colocar uma frase ali para definição. Mas antes da definição eu quero dar o exemplo. Eu não lembro quem me contou essa história, mas é uma história real que aconteceu. Era uma conversa, se eu não me engano, entre um brasileiro e um alemão. Não é piada não. Porque senão era 3, né? Senão era 3. Um brasileiro e um alemão estavam conversando.
E se não me engano, eles estavam na Alemanha, e aí o alemão explicando como é que as coisas funcionavam ali. E ele falou assim, olha, aqui não pode parar, aqui é proibido parar. Quando tem esse sinal aqui é porque é proibido parar. Aí o brasileiro, como bom brasileiro, perguntou, é mesmo? Mas e se alguém parar? O que acontece? Você contou isso aí? Eu lembrava do C. Aí eu falei assim, tá bom, é proibido. Mas e se parar, o que acontece? O alemão falou assim, como assim? Não vai parar. Não pode. Não. Alemão, eu entendi que não pode, eu não sou burro. Eu entendi que não pode. Mas vamos supor que alguém resolva parar. O que acontece? Não, como assim se alguém parar? Não pode. Por que alguém vai parar se não pode? E a conversa não saiu daí. Então, na cabeça do brasileiro, tudo bem ser proibido. Mas vamos entender se vale a pena parar ou não. Aí eu meço. Na cabeça do alemão, isso simplesmente inconcebível. Não tinha esse raciocínio no chip, não estava instalado no sistema. Deu erro. Sabe quando a pergunta do brasileiro deu erro no sistema do alemão? Eram dois seres humanos, sim ou não? Os dois tinham cérebro, os dois tinham tudo. Então, qual era a diferença do brasileiro e do alemão? Cultura. Nós somos mais influenciados pela cultura do que a gente imagina. Talvez, se eu pegasse aquelas duas pessoas, aquelas exatas duas pessoas, e uma delas tivesse nascido na Alemanha e a outra no Brasil, a gente tivesse trocado, talvez a conversa aconteceria do mesmo jeito. Deu para entender? A cultura influencia. Então, cada nação tem a sua cultura. Mas tá bom, deu para entender? Deu para entender o exemplo, sim ou não? Você pode pensar na cultura de vários países. Eu lembro quando teve a abertura de Pequim, dos Jogos Olímpicos, e aí tinha um efeito que iam uns bloquinhos assim subindo, e todo mundo se perguntando que efeito computador que era aquilo. Nossa, que tecnológico que é, né? Aí formava desenho, tudo bem sincronizado assim e tal. Aí quando termina, eles levantam e era cada um num bloquinho. Era um chinesinho em cada bloquinho. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso aí ou não? Lembra disso? Aí saiu o chinesinho lá, e todo mundo falou, meu Deus, como que eles conseguiram nesse tempo todo mundo fazer exatamente o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer? Tenta botar nós lá para ver. Mas tudo bem, tem coisa que a nossa cultura ganha da cultura deles disparado. Na afetividade, não é? Tudo bem. É só um exemplo para a gente entender que o ambiente influencia, que a cultura influencia. Então agora sim, aí eu trouxe uma definição que saiu da minha cabeça. Cultura então tá bom, deu para entender que isso acontece, mas vamos definir certinho? Cultura é um conjunto de costumes, princípios e valores. Repita comigo, só para você lembrar. Costumes, repete comigo então, costumes, princípios, valores, que influenciam, só que essa influência é tão forte, que ela praticamente determina como será o modo de viver de um povo. Então, pegando o nosso exemplo aqui, nós temos os nossos costumes. A nossa hora de almoçar, a nossa hora de jantar, né? Lá no Peru é diferente, no Chile é diferente. Tão perto aqui, atravessa a fronteira, muda a hora de comer. Como assim? O que tem ali que tem na fronteira que você atravessa e muda o horário de comer? Se o estômago é igual, se a cabeça é igual, se tudo é igual. Costumes. A avó falou para a bisavó falou para a avó, que falou para tal. Só que não só costumes.
também existem princípios. Tem coisas que para nós são inaceitáveis, sim ou não? Não, tem coisa, nossos princípios e valores, tem certas coisas que são inaceitáveis. Aquela pessoa não me cumprimentou. Vai para Curitiba, não precisa nem sair do Brasil. Vai para Curitiba, eu morei lá. É o contrário. Nossa, aquela pessoa me cumprimentou, o que eu fiz? Amém? Os irmãos de Curitiba que estão assistindo aí, Jesus é o Senhor. Não sei se eu mando um abraço para vocês, porque, né? Mas é cultural. Princípios, valores. Chega atrasado na Inglaterra. Aqui, ó, tá chegando o final de ano, Que horas que vai ser, gente? 8 horas. Vamos fazer às 20? Vamos fazer às 20? Topa às 20 horas? 20 horas, tá bom? É feio chegar a 20 horas. É ou não é? Chega a 20 horas, a pessoa ainda está penteando o cabelo. Ai, desculpa, você chegou já? Eu nunca ia imaginar que você ia chegar às 20 horas. Por quê? Princípios. Valores. Para eles, o valor da pontualidade é fundamental. Para nós, não é tanto, mas nós temos os nossos valores fundamentais. Ai, aquela pessoa é muito direta. Ela fala muito na lata. Já viu isso? Vai lá nos Estados Unidos para você ver. Vai lá. Ele vai falar o contrário. Nossa, brasileiro enrola para falar o que tem que falar, né? Então, cultura é isso. É um conjunto de costumes, princípios e valores que influenciam. Só que praticamente determina. Ele é tão forte, que ele praticamente determina como aquele povo vai viver. Deu para entender o que é cultura, sim ou não? Deu para entender? A cultura influencia a gente, sim ou não? Ainda sobre a cultura. A cultura, então, por que nós formamos essa cultura nacional? Da onde que veio isso? Tá, eu sei que hoje existem princípios, existem valores, existem costumes. Mas da onde que isso vem? Na questão da cultura, existem as manifestações culturais. Em especial, as manifestações artísticas, por exemplo. Música, teatro, novela, livros, as histórias que se conta, né? Outras manifestações culturais, até mesmo os contos, né? Os ditados, certo? Então, tudo isso vai permeando vai criando e fortalecendo a cultura. Então, por isso que hoje é tão forte o poder de quem controla as mídias. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Tem certas coisas que eu não consigo entender. Há 10 anos atrás, se uma mulher sai com a unha azul na rua, internam ela. Assim, gente, se uma mulher com mais de 10 anos, há 15 anos atrás, sai com a unha azul na rua, todo mundo fala assim, gente. Há 15 anos atrás. Em algum momento, apareceu na mídia. E de repente, virou normal. Costume. Então, a comunicação, a mídia, tem um grande poder de influenciar a cultura. Vou dar mais um exemplo só para fixar isso. Certa vez tinha uma palestra sobre inovação que eu participei lá no Sebrae. E a pessoa que estava dando a palestra, o consultor que estava dando a palestra, estava dando um exemplo, disse que participou lá de um fórum, lá, alguma coisa lá, do exército americano. E você sabe que lá a cultura americana é de conquistar o mundo, sim ou não? Os caras querem ser o melhor do mundo. O molequinho nasce e quer ser o melhor do mundo. Cultura.
com 3 anos está treinando para Olimpíada. Nessa mentalidade conquistadora, eles estavam desenhando como seria o soldado perfeito em 2050. Como que vai ser o soldado perfeito? Como que a gente faz o soldado, o melhor soldado possível para ir para a guerra e ganhar a guerra? Aí começaram, tá bom, chegamos? Então o que a gente tem que desenvolver até 2045? O que a gente tem que desenvolver até 2040? E só que daí eles incluíram no planejamento, sabe o quê? Chuta. Algum palpite? Filmes. Robocop. Aquele outro do Van Damme lá, ó. Soldado Universal. Você pode ver que é tudo igual, contra o tempo. Alguém que morreu, foi tornado cibernético e tal. Tudo igual. Por quê? Para começar a influenciar a cabeça das pessoas que isso é uma coisa boa. Estava tentando influenciar a cultura. Criar uma cultura que influenciasse a forma das pessoas pensarem. Essa é a cultura. É assim que funciona a cultura. Só que, agora chega no segundo ponto. Existe uma cultura do mundo. A palavra fala, o mundo inteiro jaz no maligno. Existe uma cultura maligna que nos influencia, quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente sabe que o homem tinha tudo no jardim do Éden, tudo, estava tudo lá. Mas ele escolheu fazer a sua própria vontade. Ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal e falou, não. Deus, muito bom tudo que você me deu, mas eu quero o que eu quero. A partir disso, o homem é expulso do jardim do Éden e precisa se virar. E ele começa a se virar, sim ou não? Começa. Uma parte de Adão começa a invocar o nome do Senhor, oh beleza. Mas a outra parte começa a criar gado, começa a fazer música, instrumentos musicais e também armas. Começa a se criar, foi a primeira semente de uma cultura sem Deus. Isso se desenvolve até o ponto de Efésios 2, 1 a 3. Efésios 2, 1 a 3. Agora nós estamos no segundo ponto, ok? Nós vamos ver agora a cultura do mundo contra a cultura do reino. Contra essa nova cultura. Leiam para mim então Efésios 2, de 1 a 3. Ele... Epa. Segundo o curso. O que quer dizer curso nesse caso aqui? Curso aqui quer dizer o trajeto de um rio. Quer dizer a corrente. Joga qualquer coisa na corrente. Joga lá uma tora de madeira na corrente. O que acontece? Ela segue a corrente. Ela segue o curso. Existe um curso. Opa, virou. Aí o que acontece? Todo mundo vira. Aí muda. Agora não mais. O que acontece? Todo mundo vira. É o curso desse mundo. Quem que comanda? Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás é aquele que comanda o curso desse mundo. É quem comanda a cultura. A cultura desse mundo é governada por Satanás. Para influenciar as pessoas para ir aonde ele quer. E para nos afastar de Deus. Só que agora vamos desvendar quais são as ferramentas dessa cultura, que são principalmente duas. Do espírito que agora atua
nos filhos da desobediência. Na verdade, são 3. A primeira, o espírito que atua. Você já percebeu como é mais fácil fazer coisa errada do que coisa certa? Já percebeu quantas ideias nada a ver surgem na sua cabeça? O que é isso? O espírito que atua nos filhos da desobediência. Tem gente atuando. Tem espírito atuando para fazer essa cultura fluir. Meu, tem cada ideia que surge que você fala assim, da onde essa pessoa tirou essa ideia? Hoje eu vi uma notícia que eu nem vou falar qual é, mas eu falei, cara, como que eles conseguiram chegar nesse raciocínio? E era ainda uma notícia escrita. Eu falei, meu Deus do céu, como essa pessoa teve a capacidade de escrever um absurdo desses? O espírito. Existem influências espirituais para essa cultura. Esse é o primeiro ponto que constitui a cultura desse mundo. Segue aí, Caleb. Entre eles, também nós. É ou não é? Também nós, no passado. Aí vem as outras duas coisas. A primeira, a atuação do espírito que agora atua. Do mal. Mas tem outra coisa, segundo as inclinações da nossa carne. Nós temos desejos, a nossa carne tem desejos, tem inclinações. Desde que o homem pecou, Deus falou para Caim, o seu desejo vai ser contra você. Não é isso que fala lá em 1 João 2,14? Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Então existe algo, além dessa influência espiritual externa, existe algo dentro de nós que clama, que deseja, que tem fome do pecado. Gente, se pecado não fosse gostoso, nós não pecava. Então a nossa carne sente prazer no pecado. Então, porque os filhos da desobediência, porque a humanidade segue as suas inclinações, isso acaba gerando uma cultura. Um curso. Só que tem mais uma coisa. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Agora vem o terceiro ponto. Os nossos pensamentos. Sabe da onde que surge a cultura? A cultura é a justificação da nossa mente para os desejos da nossa carne. Eu vou repetir. A cultura é resultado da justificação da nossa mente para os nossos desejos da carne. Vou explicar. Eu tenho vontade, eu tenho vontade sexual, por exemplo. Por mim, eu queria ter várias parceiras. Minha carne tem esse desejo. Quem não tiver, que atire a primeira pedra, mas era só um exemplo. O que acontece? As pessoas têm desejo. E aí, em vez dela controlar os seus próprios desejos, ela cria uma narrativa que justifica o seu desejo. Deu para entender? Em vez de eu controlar o meu próprio desejo, eu crio uma justificativa para dizer que aquilo não é errado. Com isso, é que surge a cultura. Aí você faz uma musiquinha, vamos lá, vamos pegar todo mundo, e não sei o que, tá. Aí vem um intelectual e escreve, porque o amor é fogo que arde, não sei o que lá, tal. E aí começa a criar a ideia na cabeça das pessoas que não está errado. Entende? Você entendeu como é que funciona a cultura do mundo? O pecado traz vontades, e em vez de para satisfazer as vontades do pecado, a gente cria narrativas que justificam, a minha mente justifica o desejo da minha carne. E aí isso é compartilhado e vira uma cultura.
Entende? Aí surge aberrações como o carnaval. Um dia que vale tudo. Só um exemplo de como é que funciona a cultura. Hoje é aceito. Já viu alguém questionar? Falar assim, gente, então esse carnaval não está errado. Não tem um negocinho esquisito. Vai questionar para você ver. Que isso? É um patrimônio cultural. Por quê? Porque já foi tão pregado na mente que agora virou um curso, uma cultura. Então a cultura nada mais é do que o conjunto das justificativas da mente para os desejos da carne. Essa é a cultura desse mundo. Agora vem o negócio. Onde que nós nascemos, irmãos? Jesus ainda fala assim, não peço que os tires do mundo. Ah, Jesus. Pedisse. Então, eles estão no mundo. Irmãos, nós estamos no mundo. Irmãos, no nosso caso, nós nascemos no Brasil. A nossa carne tem desejos. E nós nascemos num dos países mais sexualizados da Terra. Compete com alguns aí, tem outros que... Mas entende, nós como cristãos agora temos dois inimigos. Temos três, né? Tem as potestades do ar, tem a cultura que não tem jeito. Você liga a televisão, você liga o celular, a cultura vem, a cultura invade, a cultura é como o rio. Qualquer brecha, ela entra. Então nós estamos aqui. E nós temos os nossos próprios desejos. Esse é o nosso desafio. Desventurado homem que sou. Posso falar o termo certo? Desgraçado homem que sou. Infeliz, miserável. Irmãos, nós estamos no meio dessa batalha. Mas tem um porém. Graças a Deus por Jesus Cristo. Jesus Cristo veio proclamar uma nova cultura. Se essa é a cultura dominante no mundo inteiro, Jesus veio pregar os pés e falar assim, ó, agora o negócio mudou. Eu vou repetir. Se isso era a cultura dominante, se isso ainda é a cultura dominante, surgiu uma esperança. Quando Jesus Cristo veio nessa terra, chamou seus discípulos para o monte e começou a falar, proclamando uma nova cultura. Então vamos agora ver a cultura do reino, glória a Deus. Só que é o seguinte, uma andorinha só não faz verão. Mateus 5:1. Mateus 5:1. Vamos lá. Ao ver as multidões, Jesus estava lá com as multidões, Roberto falou semana passada? Semana passada Roberto falou, ao ver as multidões, Jesus fez o quê? Ligou o microfone. Pegou o megafone. O que ele fez? Subiu para o monte. O que aconteceu quando ele subiu para o monte? O que as multidões fizeram? O que as multidões fizeram? Jesus subiu para o monte. O que as multidões fizeram? Nada. As multidões não fizeram nada. Ele se assentou. E os seus discípulos, repete comigo essa palavra, discípulos, se aproximaram dele. Quando eu li isso hoje, eu estava pensando, né? Aqui foi a proclamação da Constituição do Reino dos Céus, não foi? Da nova lei. Da nova lei que iria reger a nova cultura. É mais ou menos o que Moisés fez no Velho Testamento, sim ou não?
mas é mais ou menos mesmo. O que Moisés fez? Subiu no monte, desceu do monte, falou para as multidões. Deu certo? Deu certo, gente? Não deu, né? Jesus não fez isso. Jesus não subiu no monte, desceu do monte e falou para as multidões. Jesus subiu no monte, os discípulos se achegaram nele e 5:2. Então ele passou a ensiná-los. Jesus não falou para as multidões. Jesus proclamou a nova cultura para os discípulos. E você já vai entender isso. Jesus disse então, bem-aventurados e tal, a gente já viu semana passada. Aí vem o versículo 13. Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Vocês são aqueles que vão ajudar a espalhar esse negócio aí. E aí, nessa cultura do reino, ele começa, a gente poderia dividir em duas coisas. O que fazer e o que não fazer. Aqui, do Mateus 5, 6 e 7, ele fala o que a gente não deveria fazer, ou o que a gente deveria não fazer, e o que a gente deveria fazer. Então ele estabeleceu como é que o rio faz para... Por que o rio corre? Por que o lago não corre? Porque tem o curso. O lago ele é todo espalhado, mas o rio ele é o quê? Canalizado, ele é estreito. Quando, por exemplo, vai fazer usina hidrelétrica, o que faz? Quando você quer que a mangueira vá mais forte, o que você faz? Então, quanto mais estreito, mais forte. Por que o rio corre? Porque tem limites. Porque tem margens. Então, Jesus colocou as margens. Ó, aqui não, aqui sim. Repete comigo, aqui não, aqui sim. Está aí a nova cultura. Então, 5:21. Ó a nova cultura sendo proclamada. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito ao julgamento. Vocês ouviram o que foi dito. Aí o que acontece? Eu, porém, lhes digo. Ei, vocês ouviram o que foi falado antes. Eu, porém, lhes digo. Nova cultura. Nova. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra... Eita. E quem insultar seu irmão estará sujeito a... Então aqui não. Irar, não. Insultar, não. Chamar de tolo, não. Segue o jogo. Se você estiver trazendo o altar da oferta... Opa, está trazendo oferta, seu oferta está mal... Faz oferta sim ou não? Não faz oferta não. Vai lá resolver, depois você faz. Aí pode seguir. Tem um aqui que eu acho maravilhoso, ó. Vai lá pro final, 5:40, lá pro 5:40 lá. Não, esse aqui é... Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, o que você faz? Não deixa processar não. Não é para deixar processar. O que tem que fazer? Você já dá a túnica e a capa. Você não deixa nem abrir o processo. Eita. Segue o jogo. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, você é obrigado a andar 1 milha. O que você faz? Não, protesto. O que você faz? Anda 2. Ei, Jesus, é nova mesmo, hein? É a cultura nova, hein? Essa nem no Japão, essa nem em lugar nenhum. Segue. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Segue. Vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Eita. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus.
Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. O que você sente, irmão? Fala para mim. O que você sente? Sabendo que essa é a proclamação da cultura que deve ser seguida. Hã? Temos que vigiar. O que você sente? Eita. Mas aqui tem um segredo. Ele diz assim: eu não vim revogar a lei. Eu vim cumprir. O segredo é o seguinte: aquele que proclamou essa nova cultura é alguém capaz de cumpri-la. E aí ele morreu e ressuscitou para entrar dentro de cada um de nós e nós sermos capazes de cumprir aquilo que ele diz. Ele não é o professor que falou assim, ó, Tó, se vira. Ele falou, Tó, espera aí que eu entro dentro de você e nós vamos fazer isso juntos. Agora vira para o irmão do seu lado e fala assim, agora dá. Eita. Só que é o seguinte, ó. Tá. Mas aqui tem outro segredo. Aquele versículo que a gente tava lá. 48, vai. 48 já. 48. Portanto, sejam perfeitos. E se parasse aí, complicava, não complicava? Imagina, sejam perfeitos. Amém, irmãos, até o reunião que vem. Imagina se fosse assim. Imagina se Jesus terminasse aqui o discurso. Olha, portanto, sejam perfeitos. Bora, gente, o que nós vamos almoçar? O que nós vamos jantar? Ia complicar, não ia? Mas aqui tem um segredo. Sejam perfeitos, como perfeito é o... Aqui ele abre um segredo. O Pai de vocês é perfeito. Será que é a primeira vez que ele chama Deus de Pai? Será? Fica a pergunta para os estudiosos aí. Mas aqui ele revela um segredo. Deus é nosso Pai. Opa, ser parecido como o meu Pai já não é tão difícil assim. Eu tenho em mim a predisposição genética a ser como meu Pai. Deus é o meu Pai. Portanto, aqueles que foram chamados, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade de serem filhos de Deus. Opa, então eu sou filho de Deus. Então a minha luta para ser perfeito começa a ficar um pouquinho mais equilibrada. Porque de um lado eu tenho toda a cultura do mundo. De um lado eu tenho os meus desejos da carne. Mas, opa. Eu tenho um Pai que é perfeito. Eu tenho um Pai que é perfeito. E eu tenho Jesus dentro de mim, que é capaz de cumprir a lei que Ele mesmo deu. E aí então é aí que está o segredo. Em Mateus 6, ele começa também a falar, nós vimos coisas que nós não devemos fazer. Mas em Mateus 6 tem coisas que nós devemos fazer. Mateus 6:5. Quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. 6. Mas, ao orar. Repete comigo. Mas, ao orar. Mas, ao orar. Entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Sabe o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Orar. O que Deus falou para Abraão? Esse negócio de ser perfeito não é novidade, não. O que ele falou para Abraão sobre isso? Anda na minha presença e seja perfeito. Sabe qual que é o segredo para nós conseguirmos ter essa vida?
andar na presença. Por isso, vai orar. Irmãos, essa semana eu vivi isso. Até quarta-feira eu estava um bagaço. Correria no trabalho, muita coisa para fazer, a cabeça a mil. E eu já cansado, porque assim, foi um ano muito... Gente, vocês já perceberam que nós estamos chegando em 2022? Esses dias atrás a gente falava assim, yes, 2021 está chegando. Show 2020, lembra que a gente falou isso? Esses dias atrás? Lembra que esses dias atrás nós falamos assim, show 2020, vem 2021. Já foi, já veio, já foi. Então, nesse ano de muita intensidade, nossa, tava meio esgotadão assim. Mas daí lá por quarta, quinta-feira, eu fiz um negócio... Sabe o que eu fiz? Irmãos, eu fui orar. Eu sentei no chão lá de casa, encostei na parede, botei uns hinos para tocar. E sabe o que eu falei para Deus? Nada. Falei nada. Eu fiquei lá. Fiquei um tempo com Ele. Aí ontem eu fiz isso de novo. Aí hoje, eu fiz de novo. Existe um poder tremendo de nós ficarmos na presença do Senhor. Quer vencer a cultura velha e viver essa cultura nova? Olha para você mesmo e fala assim, vai orar, meu filho. Vai orar. Lá em João 3:22, tem uma das versões, que não vai ser essa, mas tudo bem, eu falo como é que é. Diz assim, depois disso Jesus foi com os seus... Com quem que ele foi? Seus discípulos, para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles. Esse permaneceu com eles, no original grego quer dizer, passou tempo com eles. Passou tempo. Sabe que uma das coisas que Jesus mais fez com os discípulos quando ele esteve nessa terra? Passou tempo. Tanto que chega lá em Atos 4:12, 13, vai, já vamos direto para o 13. Pedro e João são interrogados e eles falam com autoridade, falam, olha, desculpa aí, mas nós não vamos obedecer vocês não, porque nós vamos falar de Jesus mesmo, porque Jesus é o nome que está acima de todo nome, é no nome dele que todo mundo é salvo e tal. Daí sabe o que aconteceu? Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olharam para eles e falaram assim, esses caras, eles ficaram um tempo com Jesus. Esses caras passaram um tempo com Jesus. O jeito que eles falam, o jeito que eles andam, a ousadia deles, esses aí, olha, eles são iletrados, eles são incultos, mas eles passaram um tempo com Jesus. Não tem como negar. Esses caras aí passaram um tempo com Jesus. Irmãos, passar tempo com Jesus muda o nosso jeito de viver. Então, nessa proclamação da nova cultura, como faremos nós para viver essa nova cultura? Mas ao orar. E quando vocês orarem, 6:7, quando vocês orarem, não usem de vãs repetições como eles fazem, porque eles julgam que pelo seu muito falar eles serão ouvidos. Mas, 6:8, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes de vocês pedirem. Não fiquem jogando palavras ao vento. Ele sabe o que você precisa. Você pode ser sincero com eles. Você já tentou enganar seu pai? Já tentou? Já tentou, não tentou? Pai sabe, não sabe? Sabe, não sabe? Então assim, o pai está falando assim, pode ser, Jesus está falando, seja sincero com o pai. Ele sabe. Não precisa ficar escondendo não.
Mas e quando orarem? E quando orarem? Não é e se orarem. Irmãos, nós precisamos resgatar os nossos quartos de orações. Eu vou ser um pouco, vou pro negativo, depois eu vou pro positivo. Ou nós resgatamos os nossos quartos de orações, ou nós estamos perdidos. Ou nós vamos ser os próximos a serem arrastados pelo curso da cultura desse mundo. Ou a gente passa tempo com Jesus, ou nós vamos ser arrastados. Por outro lado, se nós passarmos tempo com Jesus, nós vamos ser os proclamadores da nova cultura. E quando vocês orarem, 6:9, e quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe como que a gente proclama a nova cultura? Não é fazendo protesto, é orando. Não é levantando cartaz, é botando o joelho no chão. Orem, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tá. Para terminar, que eu já falei demais. Para terminar. Como então essa nova cultura ela é espalhada pelo mundo? Como que faz isso? Como é que faz isso? Quando Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja, ele disse, eu edificarei a minha eclesia. Eu vou pegar aqui o texto sobre o que significa eclesia, ok? Preste muita atenção. Embora tenha sido os gregos que inventaram essa palavra, ou seja, essa palavra já existia, tá? É a mesma coisa que eu falar assim, irmãos, eu vou fazer uma cadeira. O que você vai pensar? Uma coisa com pés, que alguém senta em cima, então você já tem. Então quando ele falou, eu edificarei a minha eclesia, essa palavra já existia, ela já significava algo. Então todo mundo ele falou pensando em algo, e todo mundo que ouviu entendeu. Foram os romanos, na verdade, que adotaram, desenvolveram e colocaram em prática a eclesia e sua função no cerne do seu império. A eclesia era o ponto-chave do Império Romano. Vocês sabem que o Império Romano dominou praticamente o mundo todo conhecido daquela época. Como que eles faziam? Uma das estratégias principais era a eclesia. A eclesia se reunia em torno do imperador romano para ouvir e registrar suas palavras. Ok? Então era um grupo de pessoas que chegavam para ele, imperador, o que você está querendo? Imperador, o que você acha que deve ser feito aqui? Opa! E aí o que acontecia? Em seguida, eles eram responsáveis por assegurar que a vontade do imperador e os desejos do imperador fossem cumpridos em todo o seu reino. Então o Império Romano ia lá e conquistava Israel. O que fazia? Mandava a eclesia lá. Um grupo de pessoas que ia transformar o povo de Israel em romano. A gente viu, por exemplo, o governo da Babilônia fazendo um pouco diferente, né? Lá com Daniel. Pega eles, leva para a Babilônia, muda a comida, muda o nome, muda a linguagem, não pode mais falar, tem que falar a nossa língua, tem que comer a nossa comida, nós vamos mudar o seu nome. Por quê? Porque a gente quer mudar você. A gente vai mudar a sua cultura para mudar você. E quando a gente mudar você, quando você voltar lá para Israel, você vai ser um babilônico. A gente vai mandar tanto Israel babilônico lá, que vocês vão virar a Babilônia. Os romanos não. Eles não traziam a galera para Roma. Eles mandavam a eclesia lá. E a eclesia lá fazia com que a cultura romana fosse se espalhando para os povos conquistados. Deu para entender? O que é a eclesia? É um grupo de pessoas que pega as palavras do imperador e transforma isso na cultura que vai ser vivida lá.
Então, como é que Jesus faz para espalhar a cultura do reino para esse mundo? Eu edificarei a minha eclesia. Por isso que ele subiu no monte, pegou os discípulos, falou, ó, é assim, é assim, é assim, assim não, assim sim, assim sim. E aí passou 3 anos e meio com eles. Passou 3 anos e meio com eles. Passou 3 anos e meio com eles. Passou tempo com eles. Conversou com eles. Comeu com eles. Corrigiu eles. Ensinou eles. E tal. Aí quando ele vai subir, ele fala assim, agora sabe o que vocês fazem? Vão e façam o quê? Vão e façam discípulos. Como é que a eclesia de Jesus trabalha? Qual que é o modus operandi da eclesia de Jesus para fazer com que nesse mundo a cultura do reino seja vivida? É a gente chegar perto de Jesus, ouvir o que Jesus tem a dizer, passar tempo com eles, passar tempo com a Bíblia. Opa, agora eu sei. Agora eu vivo. Porque ele fala, façam discípulos. Eles sabiam que... Opa, peraí, discípulo eu sei o que é. Discípulo eu sei o que é. Por que eles sabiam o que é? Porque eles foram discípulos. Ah, entendi. Então quando ele fala para a gente fazer discípulos, é para a gente fazer com os outros o que ele fez com a gente. Ah, entendi. Entendi. Jesus pegou nós, comeu com nós, falou a palavra para nós, dormiu no mesmo lugar que nós, sofreu com nós, chorou com nós, riu com nós, orou com nós. Entendi. Entendi. Agora o que eu faço? Agora eu pego outra pessoa, passo tempo com ela, como com ela, choro com ela, ouço ela, corrijo ela. Vão e façam discípulos, ensinando para elas o que eu ensinei para vocês. Ensina elas a guardar as coisas que eu ordenei para vocês. Só que agora, ó, para fechar. Quem que gosta de ensinar aqui? Quem que gosta de falar, vou mudar para você entender. Quem que gosta de falar para os outros o que eles têm que fazer? Você gosta de falar para os outros assim, faz esse negócio, você gosta, é gostoso, não é, gente? Só que aqui na cultura do reino é diferente, 5, 29 e 30. Mateus 5, 29 e 30. Porque aqui fala, ensinem eles as coisas que eu ensinei a vocês. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo, Caleb, peraí. Mas tá bom, já que abriu, vamos aproveitar. Gente, uma das coisas da cultura do reino, que está dentro do que não fazer, passou essa, tá bom? Nós precisamos ser sérios com relação ao nosso pecado. Na Constituição do reino, está escrito assim, ó. Não estou inventando nada. É da Bíblia que você está pegando aí, Caleb? Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e jogue fora. É preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter seu corpo inteiro lançado no inferno. Vai lá. 30. Sua mão direita, corte e jogue fora. Eu acho que ele não foi literal nesse caso. Mas qual que é o princípio aqui? Nós precisamos ser radicais para tratar com o nosso pecado. Não dá para negociar com os terroristas que vivem dentro de nós. Se a gente quer viver a nova cultura, nós vamos ser sérios em relação ao pecado. Ela pode ver a pior pessoa do mundo. Nós temos potencial para isso. Nós temos potencial para fazer coisas terríveis. Nós precisamos ser sérios em relação ao pecado. Eu preciso ser sério em relação ao pecado. Aperta a lupinha do seu Instagram lá. Dá uma apertadinha na lupinha do seu Instagram para ver o que ele vai sugerir para você ver. Não dá para negociar. Não dá para a gente ser leviano com o pecado. Então, dentro da cultura do reino, dentro de nós sermos esses que vão proclamar uma nova cultura, nós vamos ser sérios em relação ao pecado.
e passar tempo com Jesus para ser transformados por Ele. 19, para terminar. Como que a gente faz então para fazer discípulos? Para que, aí é o efeito multiplicador. É o efeito multiplicador. Jesus foi lá, pegou 12. Jesus pegou 12, passou tempo com eles, viveu com eles. Aí ele fala assim, agora vai e faz com os outros. Aí os 12 vai lá e faz com uma galera. Por isso que nós precisamos dar valor, não só às nossas grandes reuniões, mas também aos nossos pequenos encontros. Se a gente vacilar, se for fazer a conta, se for botar no papel, Jesus passou mais tempo em pequenos grupos do que em grandes reuniões, sim ou não? Pegou os 12, era com os 12. Então, irmãos, vamos valorizar, vamos ser fiéis nas nossas reuniões, em participar das nossas reuniões, mas vamos também ter os nossos pequenos grupos. Vamos também ter as nossas comunhões pessoais, vida na vida, passatempo. Uns tempos atrás você me ligou, a gente ficou acho que 1 hora conversando. Coisa que numa reunião grande não acontece. Então vamos valorizar, irmãos, também os nossos pequenos grupos, os nossos grupos familiares, as redes de cuidado, os nossos momentos de comunhão pessoal. Mas como que eu faço para fazer discípulos? Como é que eu faço para gerar pessoas que vivem? Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que... Não, aquele, porém, que os... Repete, observar e ensinar. Quem gosta de falar o que os outros têm que fazer? Mas aqui não. Aqui não é isso. É primeiro observar. Primeiro eu vivo, depois eu falo. É o que Jesus fez, não fez? Ele vivia. Imagina a seguinte situação, passou tempo, tem a ver com isso, né? Contágio. Imagina que eu passei um tempo aqui na água gelada, ok? Passei um tempo aqui com a mão na água gelada, bem gelada, bem gelada. Aí eu dou essa mão pro Caleb. O que vai acontecer com a mão do Caleb? Vai esfriar, não vai? Se eu passar tempo suficiente segurando a mão dele, agora o Caleb pega essa mão gelada. Não está tão gelada quanto a minha, mas... E dá a mão pro outro. O que acontece? Fica gelado também, não fica? Pouquinho menos, mas fica, não fica? E se essa pessoa aqui der a mão para outra? Fica ou não fica? Então eu passo o tempo com Jesus. Pego a temperatura dele. Pego os ensinamentos dele. Porque ele vive o que ele fala, não vive? Então eu vivo com ele, eu sou contagiado por ele. Eu sou influenciado por ele. Aí eu vou lá e passo o tempo com outra pessoa. Lá no meu trabalho. O que acontece? O que acontece? Na minha família, no almoço da família e tal. Passo o tempo com a pessoa. O que a pessoa acontece? Ela é influenciada. A cultura é o cúmulo da influência. Cultura é o cúmulo da influência. Então, como que nós vamos ser os proclamadores da nova cultura? Influenciando. Eu sou influenciado por Jesus. Eu passo tempo com Ele. Passo tempo com a Bíblia. Vivo isso. Aí eu influencio outra pessoa. Eu passo tempo com essa pessoa, ela é influenciada. E aí depois de um tempo, ela vai influenciar outras pessoas. Então nosso primeiro passo é viver com Jesus. É orar e ler a nossa Bíblia. Para viver aquilo que Jesus nos ordenou viver. E aí nós vamos influenciar as pessoas. Segundo passo, a gente se importa com as pessoas. A gente passa tempo com elas. A gente faz com elas o que Jesus fez com os seus discípulos e faz com a gente. É assim que nós vamos estabelecer. Não vai ser, um dia vai ser no mundo inteiro. Mas a gente sabe que a cultura desse mundo vai de mal a pior. Mas enquanto isso, nós vamos influenciar o máximo que a gente puder.
nós vamos influenciar o máximo que a gente puder. Vamos levantar, vamos orar? Pode fazer a sua oração? Passa o seu tempo com Jesus aí. Pode passar quanto tempo você quiser com Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de ter uma vida diferente do que a cultura desse mundo tenta nos impor. Senhor, nós reconhecemos que várias vezes na nossa vida nós caímos, nós pecamos, nós também sofremos com a influência da cultura desse mundo. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Nos ajuda a ser sérios com o nosso pecado, a vencer as inclinações da nossa carne, e também ser esses que passam tempo contigo. Passam tempo contigo. Tempo suficiente para ser influenciado pela sua pessoa. Aqueles que conhecem o suficiente a tua palavra, o que está escrito na Bíblia, para entender aquilo que o Senhor quer que a gente faça e aquilo que o Senhor quer que a gente não faça. Nos leva a ter tempo suficiente contigo, Senhor. E também ter esse coração de ter uma vida diferente, de praticar a tua palavra em todos os nossos ambientes, a ponto de também influenciar pessoas que estão à nossa volta. Abençoa a tua eclesia, Senhor. Que nós sejamos a tua eclesia nessa terra. Que nós sejamos aqueles que ouvem as tuas palavras, vivem as tuas palavras e pregam as tuas palavras. Abençoa a tua igreja em Limeira. Que sejamos em verdade, em realidade, aqueles que influenciam a ponto de proclamar uma cultura nova. Ajuda-nos, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Na nossa casa, na nossa família, nos nossos trabalhos, aqui na vida da igreja em Limeira, assim como ela é feita nos céus. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos isso, crendo que o Senhor vai cumprir essa palavra em cada um de nós. Amém.